desse dia, mas no geral, como que era, quantas saídas havia para a evacuação de pessoas da boate? Tinha só uma saída. E havia alguma espécie de barra de contenção nessa saída? Tinha, né, as barras em toda a boate, que era para fazer a divisão dos setores. E na saída ou perto da porta de saída? Tinha. Sabe qual era o objetivo dessa barra de contenção? Seria mais para manter a ordem ali na saída, para fazer o pagamento. Que foi onde as pessoas pegarem na hora de sair mesmo, na hora do desespero, tu nem lembra, e as pessoas iam. Daí os que estavam bem na frente, perto da barra, acabavam sendo esmagados, enquanto os de trás tentavam empurrar os da frente. Alguma vez a senhora tinha visto essa mesma banda tocar lá na boate? Essa banda eu não me lembro. E alguma vez a senhora viu em qualquer show ou evento que se realizasse ali na boate o uso de algum artefato pirotécnico? Sim. Ou algo similar? Sim. Quantas vezes? Tinha bandas que usavam, e também o pessoal que comprava espumante às vezes colocava esses artefatos no espumante e saía pelo bar. Na bebida, né? Na que a garrafa bebida, vem. isso. Uhum. A senhora sabe dizer, digamos assim, qual era o tipo de artefato que se colocava na espumante? Era tipo uma vela pequenininha. E nos shows de demais bandas, sabe dizer que tipo usavam, se era... Não. A senhora se lembra quanto que custava o ingresso na festa aquele dia? Não. Ou era só consumação? É que tinha como era festa de universitários, eram os universitários que vendiam os ingressos, mas eu não me baseio no valor que era. Porque eles faziam a arrecadação do dinheiro para a formatura. Numa das suas oitivas anteriores, eu não sei exatamente se foi a única, mas a que eu tenho aqui, a data é essa, 9 de julho de 2013, a data. Essa data. A senhora teria mencionado o número de 1.117 pessoas presentes ali na boate, nesse dia? Por aí. Dava em torno de 1.000 pessoas. A questão da... A boate tinha passado por alguma reforma? Trabalhou lá? Sim. Quanto tempo depois que a senhora trabalhava lá que houve reforma? A última reforma tinha acontecido na semana anterior. Consistia em quê? Eles... Tinha clientes que reclamavam do andar de baixo, que os lances de escada eram ruins quando a pessoa estava bêbada e acabava se machucando e reclamando. Aí eles elevaram o piso para facilitar, porém aí os clientes começaram a reclamar que o pessoal que estava bem atrás não conseguia enxergar o palco. Aí eles elevaram o palco. Fora as reformas que tinham nos outros bares, que daí eles estavam sempre arrumando alguma coisa. Quantos bares tinha ali? Era para ser 4. Depois desse fato, alguma vez a senhora foi procurada por algum dos acusados? Não. Segundo
seguranças da boate eram de empresa terceirizada ou eram contratados pela própria boate? Eu acho que eram contratados pela própria boate. Sabe se nesse dia a senhora verificou se alguma pessoa não pôde sair no início ali por eventualmente exigir-se dela comprovante de pagamento da comando, qualquer coisa assim? É que na verdade estava... Na hora que começou a função, foi muito rápido. E simplesmente tinha um monte de gente que gritava que era fogo e estavam empurrando as outras pessoas, e tinha gente dizendo que era briga. Então não se imaginava o que realmente estava acontecendo. E quando a gente percebeu que era fogo mesmo, já tinha muita fumaça e não dava para respirar direito. Quando eu mesmo me toquei, deu uns 2 minutos. Foi pouco tempo. Faz uma descrição breve de como está a vida da senhora atualmente. A senhora está gestante, né? Sim. Como tem levado a vida atualmente, por favor, dona Cátia? Logo que eu saí do hospital, eu fiz tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Porém, cada vez que eu ia numa consulta, eles me perguntavam sobre o acidente. E então, para mim, aquilo, em vez de eu achar que eu estava melhorando nas consultas, para mim eu estava regredindo. Que me vinham as lembranças e eu tinha crise de choro. Então, eu coloquei na cabeça que eu não ia mais pensar no assunto. Então, tudo que era reportagem que dava da boate, eu não assistia mais televisão. E não falava mais no assunto. Quando me perguntavam o que eram as queimaduras no braço, eu dizia foi só um acidente. Eu tentava não falar mais no assunto. Aí o que me preocupou mesmo foi agora com a função de ter que testemunhar e ter que relembrar e vir tudo na cabeça de novo. Porque hoje, pra mim, tipo, eu tá chorando aqui, eu não tô pensando em mim, eu tô pensando na minha filha que tá na minha barriga. Que ela tá sentindo todo o sofrimento que eu já passei, eu não quero passar isso pra ela. Então, eu tô mais preocupada com ela do que comigo. Eu lhe agradeço, dona Cátia. Eu vou passar a palavra agora aos representantes do Ministério Público para lhe fazerem perguntas, tá bem? Tá bem. Ministério Público. Dona Cátia, pelo que a senhora está nos dizendo, então a senhora não está fazendo atualmente nenhum acompanhamento mais? Não, o único acompanhamento que eu estava fazendo era com o pessoal da Dermato. Mas com a função da pandemia, eles pararam de me atender. A senhora toma atualmente alguma medicação? Não. Não. É a sua primeira gravidez, pelo Sim. que a senhora está, pelo que eu compreendi do seu depoimento. A sua internação, a senhora foi transferida aqui para Porto Alegre? Sim, pelo que a minha mãe tinha me comentado, eu dei entrada num hospital lá em Santa Maria. Um que ficava ali perto da boate. Aí eles não tinham como me dar assistência, eles me transferiram para outro hospital dentro de Santa Maria, que agora me fugiu o nome, desculpa. E de lá eles também não tinham, porque meu problema pulmonar estava bem complicado, eles me mandaram para o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, que foi onde eu fiquei e fiz todo o meu tratamento. A senhora alguma vez chegou a ir como cliente na KISS, ou a senhora só foi como
pessoa trabalhando? Já fui como cliente. E então, assim, eu lhe pergunto, quando é que a senhora começou a frequentar a Boate Kiss? Na verdade, eu comecei a frequentar quando eu comecei a trabalhar. E daí, depois que eu comecei a trabalhar, os dias que tinha festa lá e que eu era dispensada, eu ia como cliente. Mas antes disso, eu nunca tinha ido. Então, a senhora falou que estava uns 6, 7 meses trabalhando. Isso. Então, a senhora começou a frequentar em 2012, Isso. correto? Correto. Quando a senhora começou a frequentar, a senhora se recorda onde é que estava o palco? Onde é que estava o palco onde pegou fogo? Onde começou o fogo? Sim. Ele estava onde? Ele estava bem no fundo. Eu ficava no bar bem da frente. Sim. E na entrada tinha um bar, que era o principal. Depois tinha a área VIP, que tu entrava à esquerda. Sim. Na frente dessa área VIP tinha outro bar, que era onde pegou fogo. E atrás desse bar principal tinha outro, que daí era o outro palco. Eu estou querendo só lhe perguntar, só para poder situar os jurados que vão julgar essa causa, se o palco já tinha sido mudado ou não de local quando a senhora começou a trabalhar. Não, mudado de local não, ele foi elevado. Tá. Foi feita uma reconstrução do local e eu vou querer que a senhora se situe exatamente em que local a senhora estava quando começou, a senhora notou que tinha alguma coisa errada, tá? A gente tem aqui, não sei se a senhora está vendo aqui na televisão, se a senhora identifica o estabelecimento, identificou antes na TV. Sim. Pode entrar, Lilo. A gente... Então, tá aqui a TV. Aqui tá a TV, se os jurados quiserem ir acompanhando, né? Eu tava nesse bar. Qual bar? Nesse daí. Esse que tem escrito com essas geladeiras aqui? Isso. Tá. Que era o principal. Que era o principal. Exatamente, a senhora consegue situar exatamente se a senhora estava pro lado de cá, vendo as cadeiras aqui, as mesas, enfim, essa parte aqui, ou a senhora estava pro lado de lá? Que tem aqui volta lá pro bar, volta lá pro bar. A gente observa que esse bar tem uma dobra, assim. Eu tava bem atrás, perto da cozinha. Na cozinha? Isso. Aqui entrando, então, nessa parte de dentro do bar, é isso? Isso. Vamos entrar no bar, então. A gente entra na cozinha. Essa peça a senhora se encontrava, isso? Alguém entrou na cozinha? Tava eu e tava a Janayana na cozinha. Sim, o que eu tô querendo lhe perguntar é o seguinte, alguém começou a entrar na cozinha falando alguma coisa? Não, quando começou, que caiu a queda de luz, a gente pegou e foi ali pra frente. Tá, a Bem senhora onde- estava aqui dentro, estava com luz funcionando, isso? Tava funcionando. Pode voltar ali pra cozinha. A hora que deu a queda... Esse extintor que a gente que apresenta aqui, a senhora lembra de ter visto ele ali na cozinha? Não lembro. Não sabe? Eu vou ser bem sincera, teve coisas que eu Apagou apaguei. da memória. Logo que eu acordei, eu não lembrava de quase nada. Então, teve coisas que eu fui lembrando. Sim. E teve coisas que depois que eu vi que aquilo só estava me fazendo mal, que eu tinha crises de pânico de madrugada e parecia que eu estava dentro da boate pegando fogo, eu tentei deletar o máximo possível. Tá, mas então a senhora estava na cozinha e apagou a luz. Ficou tudo Sim. escuro. Aí a senhora, para sair, como é que a senhora fez para sair da cozinha? Pulou o balcão ou saiu Eu pela fui porta? até ali à frente para ver o que tinha acontecido. Então vamos lá para frente. Por Não, essa porta aqui, a Não, senhora... eu fui para dentro do bar. Pra dentro do bar. Isso. Aí eu... E saiu por aonde? Não, mais para frente, na frente dos outros freezers. Isso? Isso. Aí a senhora fez o como para sair? Eu fiz
aqui, aí quando eu vi que tava pegando fogo, eu peguei e voltei pra cozinha, porque o único jeito de sair era pela cozinha. Os guri pularam os balcões. Tá, e aí o que a senhora fez? Voltou pra cozinha e fez o que na cozinha? E daí eu saí pela essa porta. Por essa aqui? Isso. Por essa porta aqui da cozinha? Aham. Que daí era onde as pessoas estavam tentando entrar no banheiro. E a senhora notou que as pessoas estavam entrando no banheiro? Sim. Porque tavam... Não sei se a senhora observa que tem aqui um luminoso em cima do banheiro. A senhora se recorda desse luminoso? Lembra o que tinha nesse luminoso? Era coisa de cerveja. De cerveja. E aí a senhora, vendo que as pessoas estavam indo ali, a senhora pegou qual direção? Eu peguei e tentei ir pro lado da porta, só que as pessoas estavam empurrando a gente para entrar em direção ao banheiro. E daí eu tentava gritar dizendo que era pro outro lado. E aí, as pessoas lhe ouviam? Não. Um rapaz me escutou. Um lhe escutou. E daí a hora que ele viu que estava indo pro lado errado, ele pegou e virou de costas e começou a me ajudar a empurrar pro outro lado. Tá, e a senhora, a última lembrança que a senhora tem na boate foi exatamente em que lugar? Foi no chão da boate, foi perto da chapelaria aqui. Eu não andei muito espaço, mais ou menos aí. Mais ou menos aqui. Que daí foi quando eu senti um jato de espuma entrando na minha garganta. Porque eu comecei a gritar lá dentro que eu não queria morrer. E a senhora depois disse que foi lá para fora, né? Eu vi que a senhora falava para o juiz. Chegou a chegar acordada ainda no hospital. Foi a brigada que lhe levou, né? A senhora falou polícia. Era polícia civil. Civil. É polícia civil, desculpe-me. Quando a senhora saiu, algum dos réus que está aqui, a senhora viu lá fora? Sim. Quem? O Elisandro. O que ele estava fazendo? Na verdade, eu estava sentada e o pessoal estava perguntando como é que eu estava, porque a minha visão era embaçada, eu não enxergava muita coisa. Tá. Meus braços ardiam porque estavam pegando fogo, a pele estava caindo. E eu sentei ali, os guris começaram a falar para mim para eu ir pro hospital. E eu falava... guris? Quais guris? Era o Luiz Mar, que era funcionário. Certo. E um que a gente chamava de bebê, que era um altão. Eu não me lembro o nome dele. Não era o Baby que trabalhava na portaria? Não, tá, não era ele. Bebê, tá. Ele trabalhava ali na Copa também. Certo. Aí eles perguntaram como é que eu tava. Até na época a namorada do Lismar pegou e tava se aproximando junto com ele. Ela me viu e ela se assustou e deu uns passos para trás. E o Luismar pegou e botou a mão nela assim para ela se acalmar, que daí eu ia ver que eu não tava muito bem. Aí eles perguntaram como é que eu tava, tudo. Eu falei que eu tava bem. Eles falaram para eu ir pro hospital. Eu falei que não precisava porque eu tava respirando, que tinha gente que tava pior. E logo depois ele pegou e veio me perguntar como é que eu tava. Certo. E a senhora disse que viu o Elisandro, o Kiko, né? Sim. O que ele estava fazendo? Ele veio perguntar o que estava acontecendo, que ele estava lá fora. Aí ele chegou em mim, se acocou, perguntou se eu estava bem, eu disse que estava. Aí ele perguntou, tu tá realmente bem? Eu disse, tô. E nisso ele, eu vou lá ver o resto das pessoas. E saiu. Quando a senhora saiu, quando a senhora conseguiu sair, já tinha ainda muita gente dentro da boate, muita gente ainda sendo socorrida, já tinham chegado os bombeiros? Sim, porque quando me tiraram, eu via que tinha gente mais na frente, mas que não estavam falando. E já tinham os bombeiros lá? Não me recordo, porque era muita gente. A senhora viu, por algum acaso, o réu Elisandro entrando na boate para socorrer alguém? Não, porque eu estava dentro do estacionamento do mercado. E a senhora conhecia a namorada do réu Elisandro, a dona Natália? Só de vista. A senhora viu ela lá? Não. O sobrinho dele a senhora conhecia, William? Sim. A senhora viu ele lá? Não.
A senhora fez uma colocação para o juiz que estava muito cheio. Alguém chegou depois, ou em algum momento, a lhe falar quantas pessoas tinham aquela noite? Tinha gente que comentava na quantidade de gente, mas não... O que ele comentaram? É que, na verdade, não me falaram a quantidade de pessoas que tinha. Só naquela noite eu tinha chegado pro João e tinha perguntado se ele poderia me dispensar. Que, como a minha amiga ia estar na festa, eu queria ir pra festa com ela. E daí ele falou que não poderia porque a festa ia estar lotada. Foi só o que foi falado pra mim. Deixa eu lhe fazer assim uma consideração. Ela estava lotada ou super lotada? Veja, são duas coisas diferentes, entendeu? Eu quero dizer assim, lotada, tá cheio, mas super lotada do jeito assim, não dá para caminhar. Não dá para colocar um pé sem poder caminhar para o outro. Como a festa era no bar lá atrás, lá tava super lotado. Aonde eu tava, dava para caminhar. Mas estava lotado. Mas tinha gente. O juiz lhe perguntou uma questão de impedimento de sair, certo? Sim. Depois de passado o tempo, a senhora deve ter conversado com vítimas sobreviventes. Sim. As pessoas lhe relataram se houve alguma questão, ou deve ter conversado com outros seguranças, enfim, com as pessoas. Como é que foi essa questão especificamente do impedimento de saída? Teve gente que falaram que não deixavam sair porque achavam que queriam sair sem pagar a comanda. E aí eu lhe pergunto, porque a senhora estava trabalhando lá, qual que era a orientação da casa sobre essa questão? Só sair se a comanda tivesse paga. Essa era a orientação da casa. Já tinha tido algum problema de algum tumulto, alguma coisa, e teriam impedido as pessoas de saírem? Não. Já teve outras quedas de luz. Teve uma noite que teve uma queda de luz, mas caiu e voltou. Nesse dia que teve essa outra queda de luz, né, e que não tinha fumaça, eu lhe pergunto, apareceram as luzes de emergência? Eram visíveis? É que foi muito rápido. Durante a instrução, eu vi assim umas referências e eu queria que a senhora pudesse me explicar essa situação. Que teve alguma vez uma pessoa com gás, com spray de pimenta na boate. A senhora tem conhecimento sobre isso? Sim. O que aconteceu especificamente? Quando tinha briga ali na frente, eles pegavam e borrifavam um spray de pimenta. Eles quem? Os seguranças. Era uma orientação da casa? Não sei se era orientação, mas eles tinham. Que também tinha brigadiano que trabalhava a paisana. Sim, a senhora sabe o nome desse brigadiano? Não, eu me lembro como chamavam ele, se eu não me engano, era Sudate. Como? Sudate. Sudate. E esse spray de pimenta era para evitar o quê? Por que usavam esse spray de pimenta nas pessoas? Para acalmar as pessoas e elas não quererem brigar. Não quererem brigar. Teve uma vez que eu quase me acertaram com spray de pimenta. Que eu tava saindo, que na época eu fumava, eu saí para fumar. E daí eles estavam nessa função e eles borrifaram e eu fui para trás e pegou um pouco em mim. Mas não chegou a pegar nos meus olhos. E a senhora tem conhecimento, como é que a casa procedia se alguém deixasse de pagar a comanda? Vamos supor, né? Perdia a comanda, dia que tinha perdido. Como é que era o procedimento da casa em relação a essa situação? Se eu não me engano, tinha uma multa. Tinha um valor que tu pagava a mais se tu perdesse a comanda. Sim, mas eles liberavam a pessoa para ir embora e trazer outro dia o dinheiro? Ou mantinham a pessoa lá dentro? Como é que era isso? Tinha que pagar a comanda. Tinha que pagar. A senhora faz uma colocação hoje, né? E eu tenho que confrontar isso com o seu depoimento anterior, tá? A senhora diz que lembra do Elisandro, do Kiko na boate, e não menciona o réu Mauro. Mas isso não está em consonância, igual ao seu depoimento em juízo anterior. A senhora sabe o que o Mauro era, se ele tinha algum envolvimento com a boate? Ele era sócio.
Mas ele não... Eu, por exemplo, quem eu enxergava mais na boate era o Kiko, Sim. que ia nas festas, e o outro ele não aparecia muito. Mas ele aparecia às vezes? Se eu não me engano, teve uma vez numa tarde que ele foi lá, mas daí... Porque, por exemplo, a gente trabalhava quinta, sexta e sábado, e a gente recebia na outra quinta de tarde. Sim. Então, eram os únicos momentos que a gente pegava e estava lá dentro. A senhora só ia de tarde, então, na quinta-feira, é isso que a senhora está dizendo? Isso. Senão a senhora só ia de noite. Em uma dessas quintas-feiras, a senhora viu o Mauro, é isso? Sim. O que ele estava fazendo na boate? Ele estava por lá, mas porque eu só chegava e como já tinha essa linha do pagamento, eu só chegava, entrava e ia o dinheiro e ia embora. Sabe quem é que gerencia? Quem cuidava de toda a parte de pagamento e coisa era a Ângela, que é a irmã dele. Quem? Do Kiko. Tá. E tinha o João, que era o gerente de Copa, que daí era quem decidia quem ia trabalhar. A senhora sabe quando é que o João passou a ser funcionário da casa? Quando eu entrei, ele já trabalhava lá. Quando a senhora tinha algum problema, né? A senhora estava trabalhando, tinha que se dirigir a alguém. A senhora se dirigia ao Kiko ou a Ângela e ao João? Ao João. Ao João. Os outros servidores, funcionários da casa, eles se dirigiam a quem para resolver as situações, né, da casa? A quem que eles se Se fosse na parte da festa, era tudo com o João. Tudo com o João. E as questões funcionais? E se quisesse resolver com a Ângela, era só durante o dia. Sim. Às vezes ela aparecia, vamos supor, no início da noite, para levar algumas coisas, que daí a gente podia conversar com ela ali. Mas na festa ela não ficava. E a minha pergunta é o seguinte, alguma vez a senhora, enquanto funcionária, se dirigiu ao Kiko para resolver alguma questão? Não. Não. E a senhora, como trabalhava no bar, a senhora falou desses fogos, enfim, né? A senhora alguma vez colocou esses fogos em alguma coisa? Em alguma bebida, alguma coisa? Não. Normalmente eram os meninos que levavam a bandeja. Tá, e como é que era levada essa bandeja com esses fogos? Era levada assim, acima da cabeça. Acima da cabeça. Acesa ou apagada? Acesa. Acesa. E nessa noite trágica, foi levado? Que eu tenha visto, não. Não, porque a senhora tem... Porque assim, ó, na noite ia funcionar só os 3 bares. Tá. Que era o principal e o na frente do palco e o outro que ficava, que era o que se falava que era o VIP. Só que começou a dar muito movimento, começou a encher de gente, e daí eles abriram o bar do fundo. E daí lá no bar do fundo tinha a menina que ia ficar lá, que até na hora que começou a função, ela estava lá no fundo, ela ficou hospitalizada junto comigo. A senhora traz uma questão que é importante. Iam estar abertos só 2 bares, mas aí começou a encher. Iam estar aberto 3. 3. Mas aí abriram mais um, certo? Isso. Quando a boate assim, não estava tão cheia, eles fechavam uma parte da boate? Eles isolavam para dizer que aquela parte não podia passar. E isso deixou o resto da boate mais lotado? Dava a impressão de estar mais lotado. A senhora tem conhecimento se havia algum impedimento durante a noite, se a boate estava lotada, de impedir as pessoas de continuarem entrando no estabelecimento? Não, quanto mais pessoas estivessem dentro da boate, melhor. Essa era a política da casa, quanto mais gente, melhor. Sim, até tanto pela parte da casa, de querer ter mais movimento, quanto também pelos adolescentes, que na época falavam assim, a festa tá lotada, vamos lá que tá bom. Se caso não tivesse muita gente na festa, a festa tava ruim, não entrava. Então a ideia é festa boa é festa cheia. Sim. E
A senhora alguma vez lhe disseram qual foi o máximo de pessoas que teve em alguma festa no local? O máximo, acho que foi umas 1.200, mais ou menos. 1.200. A senhora referiu ao juiz, e é uma questão bastante importante, que já tinha visto bandas com fogos, certo? Sim. Que bandas? Os nomes das bandas não me lembro. Não lembro. Mas já vi tanto no palco esse onde estava fechado, que eles abriram, que fizeram show, Sim. quanto lá embaixo. Quanto lá embaixo... Que foi onde pegou fogo. Quanto pegou fogo. E aí eu vou lhe perguntar uma coisa sobre esse lugar onde pegou fogo. A senhora sabe sobre o que tinha no teto desse local onde pegou fogo? Que material revestia? Sei que tinha espuma, mas mas tive conhecimento depois que pegou fogo. Antes A não... senhora não sabe quem é que colocou essa espuma? Não. De que forma foi colocada? E não reparou quando é que foi colocada na boate essa espuma? Não. Eu vou lhe mostrar a foto da folha 6.183, do volume 27. Desculpa, doutora Lúcia, só... Eu não sei se essas trocas de estenotipia vocês podem fazer sem que... Perfeito, então. É que eu vi que elas iam... Não, fica à vontade. Então eu não interromperei. Consegue identificar em que local é essa fotografia? Eu acho que pelo tamanho é onde pegou fogo. É onde pegou fogo. Maior. A senhora consegue ler o que está escrito? Lá, deixa lá. Consegue ler? Projeto Pantana. Projeto Pantana. Pode deixar nessa foto. O que é Projeto Pantana? Não sei. Não sabe? Alguma vez alguém lhe disse se o Kiko, o Elisandro, tinha alguma boate, alguma banda? Sim, banda eu sabia que ele tinha, mas o nome eu não... Não sabia o nome Não da sabia. banda dele. A senhora chega a observar se tem fogos nessa foto? Ali no canto parece ser. E esse tipo de fogos eram os que normalmente a senhora via as bandas fazerem? Não, tinha gente que levava o fogo que nem o que foi levado. Que era o que era aceso. Que era o que era aceso. E esses assim no chão também a senhora via? Não me recordo. Não recordo. Porque o que acontece? Quando eu trabalhava lá, eu estava para trabalhar. Sim. Então, não me recordo. E na folha 5.217, aqui. Nós temos uma fotografia. A senhora identifica que ambiente é essa foto? Você identifica onde é que local é essa foto? Essa está parecendo ser no palco principal. A senhora observa, não sei se a senhora está observando que tem uma seta escrito extintor. Sim. A senhora está observando se tem extintor ali? Não. E me explique isso. A senhora observava que isso acontecia na boate? Sinceramente, eu só comecei a cuidar mais disso depois do acidente. Depois do acidente. A senhora fala em acidente. Por que acidente? A senhora considera que foi um acidente? Só um acidente? Não, é por dizer mesmo que foi um acidente. Porque quando a senhora foi ouvida em juízo, a senhora disse que houve uma assunção de risco. Por isso que eu estou lhe perguntando isso agora. Pode repetir, por favor? A senhora, quando foi ouvida durante a sessão, a senhora disse, olha, eu entendo que assumiram o risco de me matar e agora a senhora fala em acidente. Sim, com todas as coisas que eles fizeram, com a elevação do palco, com a colocação de espuma, eles tentaram matar a gente. Tá. Aí a gente vai para a foto da folha 5.219.
essa foto aqui a senhora identifica ali também como sendo na boate? Sim, A senhora observa ali a seta escrito extintor? sim. A senhora está observando que também estava sem extintor. Aham. A senhora alguma vez ouviu esta fala de que ficava feio para as fotografias ter um extintor? Sim. Me explique então sobre isso. Quem é que falava isso? Eu escutei uma vez eles comentarem, Eles quem? o pessoal que trabalhava comigo, Aham. que na verdade eles comentaram depois do acidente que não tinha por causa das fotos e também das pessoas se batendo ali. Que a orientação era para não deixarem então os extintores, é isso? E essa orientação vinha de quem? De quem que vinha, não sei, porque só foi comentado isso depois do... E esses extintores aqui, eles ficavam próximo ao palco que pegou fogo? Esse daí parece ser o outro palco. O outro palco. E aquele outro que eu lhe mostrei antes? Qual? Voltando lá, volta lá para 5.217. Esse daí era o bar principal. E esse ficava próximo aonde pegou fogo? Ficava bem na entrada. Mas aquela foto ali aparenta ser na área VIP que fica atrás desse palco. Então são lugares diferentes. Sim, são vários lugares. Todos tinha separação ali com as grades. Ali na folha 5.218. Nós temos aqui outra seta, não sei se a senhora está vendo, do lado oposto. Sim. Essa seta também é na boate? Aparenta ser por causa da madeira. E aqui é um terceiro lugar diferente? Esse lugar não dá para reconhecer onde é que é. Não dá para reconhecer. A senhora sabe por que caminho os músicos saíram da boate? Alguém depois lhe contou ou a senhora tomou conhecimento? Eu imagino que eles fizeram um trajeto de saída mesmo. Mas porque a hora que eu vi que estava pegando fogo, tinha um monte de gente ali. A senhora ouviu falar no microfone que estava pegando fogo? Alertando no microfone, dizendo no microfone alguma coisa? Não me recordo. A senhora ouviu alguém falando em algum momento? É que tinha muita gente gritando. Uhum. Mas e a senhora ouviu em algum momento esse tipo de fala? Não tinha luz? Me fale um pouquinho sobre a questão dos exaustores da boate. A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Tinha um exaustor na cozinha. Uhum. E fora da cozinha? Fora da cozinha, não. Não. A senhora sabe por que não tinha exaustor? Alguém lhe comentou? Na cozinha, eu imagino que era porque onde ficava a fritadeira para não vir o cheiro de fritura para dentro do Sim, e por que lugar. nos outros lugares não tinha exaustor? Não. Não. E essa questão que foi trazida ao processo sobre desligar ar-condicionado, alguém lhe falou alguma coisa nesse sentido? Se tivesse quente, eles deixavam o ar ligado. Deixavam o ar ligado. Isso então é lenda. E brincarem com extintores, as pessoas às vezes brincarem com extintores, a senhora soube alguma coisa? Já teve histórias que eu escutei que tinha cliente que esvaziou o extintor. Antes de abrir a boate, a senhora disse que chegava às 9, certo? Sim. Que horas que a boate